Bíblias, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do verso de número 3 ao verso de número 30, verso de número 20, é a parábola do semeador. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do semeador. Estaremos estudando então esta parábola, e assim está registrada na palavra do Senhor, o nosso Deus. Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo o que se ensina por meio de parábolas é para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Senhor, fala conosco neste momento, através da Tua palavra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá, para nós visualizarmos aqui. Muitas pessoas têm facilidade para visualizar esse texto, outras um pouco mais, né? Aqueles que conhecem a realidade do campo, sabem muito bem, né, como é o trabalho no campo. Nesse tempo de Jesus, está um pouco mais distante do que aquilo que algumas pessoas conhecem, né? Naquele tempo, se preparava a terra e o semeador saía com uma bolsa, né, atravessado no seu ombro, e enfiava a mão dentro daquela bolsa e tirava a semente e ia lançando a semente. Então imagine essa figura. Jesus está falando dessa pessoa, do semeador, daquele que planta, né, daquele que espalha a semente. Imagine você que Jesus está contando que aquele homem foi semeando, foi plantando, né, e as sementes, com o vento, iam parar em alguns lugares diferentes, né? E tinha uma parte da semente que nem sequer era aproveitada, né? Nem sequer tinha oportunidade de germinar. Era aquela semente que caía à beira do caminho e que as aves dos céus viam aquela semente fora da terra e já
passavam por ali e já se alimentavam com aquela semente. A outra parte, né, caía na terra, mas uma caía entre os espinhos, não podia se desenvolver. A outra, uma terra onde era rochosa, então não tinha condições de seguir em frente, então acabava não produzindo. Mas aquela que caía na boa terra, aquela era a esperança. Aquela era o que ia matar a fome. Aquela era que ia suprir as necessidades do semeador, daquele que plantou. Porque aquela pessoa que planta, ele planta exatamente esperando a colheita. Ninguém planta por acaso, né? Se você um dia já plantou alguma coisa, se você já fez uma horta na sua casa, você ficou aguardando o dia que você poderia colher. Se você plantou uma árvore, você ficou frutífera, você ficou aguardando o dia em que aquela árvore viesse a produzir e você pudesse colher um fruto e dizer: olha, esse fruto é da árvore em que eu plantei. Não? E como é gostoso você semear e ter nas suas mãos e poder recolher o fruto, né? Triste é quando você vai lá e planta e acontece como a semente aqui que caiu entre os espinhos, a plantinha sua sai lá, mas não numa terra boa, então não vai para frente. Você colocou a plantinha lá, mas saiu um mato junto com ela e o mato sufocou a sua plantinha e também ela não foi para frente. Mas aquela uma que caiu no solo bom, você fica feliz com ela porque ela produz bastante. Bem, então essa é a figura que nós temos aqui, né, nesta parábola, para nós visualizarmos. Os elementos dessa parábola, nós vamos olhar aqui para o semeador, que é o trabalhador desse terreno. Biblicamente, espiritualmente falando, né, o semeador foi Jesus, lá em Marcos 1, 14 e 15. Marcos já inicia dizendo que Jesus veio pregando a palavra, semeando a palavra, né? E qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Então, assim como João Batista pregou arrependimento, Jesus inicia também dizendo para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam se arrepender dos seus pecados e se voltar-se para o Senhor, o nosso Deus. Então Jesus vem e a semeadura de Jesus é a mesma de João Batista, é o arrependimento, né? E agora, quando nós olhamos para nós, ou para os tempos de Jesus, Jesus separou os 12 discípulos e enviou-os a pregar, enviou-os como semeadores, né? E a semente que eles tinham e a semente que eles levavam era exatamente a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é diferente para nós hoje, né? Nós também anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu sou um semeador, você é um semeador, nós somos semeadores da semente de Cristo Jesus, que é o seu Evangelho. A semente, irmãos, é excelente, né? Os semeadores, nós não podemos falar muito bem desses semeadores, né? Porque esses semeadores falham muito, né? Eu estou dizendo isso a meu respeito, né? Porque às vezes aparecem uns terrenos bons para eu semear, mas eu fico com medo, eu fico com vergonha, eu não tenho coragem, eu não quero incomodar as pessoas, né? Então eu acabo deixando de semear essa preciosa semente em terrenos às vezes bons. E há uma orientação até do apóstolo Paulo, né, para Timóteo, que é interessante. Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, procura pessoas boas para você falar do Evangelho para elas. Olha que interessante. Você deve procurar também pessoas, porque às vezes você vai pregando para qualquer pessoa, ou vai semeando de qualquer forma. Não, procura aí, Timóteo, uns terrenos bons para você semear a palavra. A palavra precisa ser semeada em terrenos bons também, não somente em todos, mas escolhe também os terrenos bons.
E Jesus diz que nós devemos ser semeadores e entendermos que temos que nos comportar como semeadores e semear em todos os terrenos. O terreno para a semeadura nossa é o mundo. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando ele se encontrou com os discípulos, lá em Atos 1:8, ele diz: recebereis o Espírito Santo de Deus e semeis testemunha em toda Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Então a promessa de Cristo Jesus é até os confins do mundo. Sendo assim, nós somos semeadores para semear no mundo todo, em todos os momentos, em todas as horas, 24 horas por dia, como semeadores. E nós precisamos sempre ter essa palavra, essa semente para semearmos. Eu comentei que eles carregavam, né, uma bolsa atravessada aqui no ombro, e ali sempre cheio de semente. Enfiava a mão ali, tirava e jogava, né? Assim também nós precisamos carregar a semente conosco. Precisamos carregar a semente, porque senão nós vamos ter como semear. Aquele semeador, quando acabava a semente, ele tinha que ir lá, né, no depósito, encher novamente a sua bolsa para ele continuar semeando. Se a semente é a palavra do Senhor nosso Deus, nós só podemos semear se nós tivermos a semente, né? E se nós não tivermos a semente, nós não podemos semear. Você não pode plantar aquilo que você não tem. Você só pode plantar aquilo que você tem. Só pode semear a semente que você tem. Você não pode semear a semente que você não tem. E essa semente preciosa é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas não basta ter esta semente preciosa lá dentro da sua casa, aberta no Salmo 91, achando que ele vai te proteger de algum mal. Não basta você ter essa semente lá dentro da sua casa, né? Se você a usa apenas como desodorante debaixo do braço quando você vem na igreja, né? Aí você põe lá debaixo assim, ó, e vem com ela, né? Ou, né, também se você só carrega por acaso, né? E você vai e leva e traz, né? Lá na igreja você abre, mas na sua casa também você não lê, você só lê quando está na igreja, né? Porque você acha que é difícil de ler a palavra do Senhor nosso Deus, né? Tem um monte de desculpas que aparecem por aí, né? Mas o fato é que nós somos semeadores e precisamos ter semente. E nós só vamos ter semente se meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Só vamos ter a semente se nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu, como pastor, né, eu não posso só ler a palavra no texto que eu vou pregar. Eu tenho que ter um costume, né? Eu tenho que ter, né, uma devocional todos os dias para eu ler e aprender a palavra do Senhor. Porque eu vou pregar, então, prepara que eu estudo, então está aqui, os textos estão aqui. Mas espera um pouquinho. Eu saio durante o dia. Eu vou fazer uma visita, eu encontro com alguém. Se eu não li a palavra do Senhor nosso Deus naquela manhã, se eu não li a palavra do Senhor nosso Deus naquele dia, o que é que eu vou poder compartilhar com a pessoa? A gente fica desesperado, né? Eu costumo fazer, lê um texto para nós hoje, faz uma... O que eu leio, né? Lê aquilo que está no seu coração. Não é só o Salmo 23 e não João 3,16, né? Mas lê realmente aquilo que você leu naquele dia e fala para a pessoa e testemunha e semeia no coração da pessoa aquilo que você aprendeu naquele dia. É muito gostoso quando a gente vai ouvir uma palavra e a pessoa diz assim, olha, essa palavra aqui que eu estou trazendo para vocês não é uma palavra porque eu tenho que pregar, mas é uma palavra porque nasceu aqui no meu coração. Né? É uma palavra que está no meu coração. Não importa se você até tenha lido uma revista escola dominical, alguma coisa, mas você fala assim, essa palavra, ela está aqui no meu coração. Ela falou primeiro comigo. E não é uma palavra vamos dizer assim, amanhecida não, né? É uma palavra atual, é uma palavra de hoje. Hoje eu li essa palavra, hoje eu estudei essa palavra. Eu preparei essa palavra hoje. É algo de hoje, não é de algo do passado, não. É de hoje.
Está no meu coração hoje, está fresquinha, né? Como você vai comprar um pão, né? Você quer aquele pãozinho que está quentinho ainda, né? Aí você pega aquela palavra também que está vindo quente, que está saindo do forno. Que forno? Da sua boca, na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Essa semente que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Eu encontro pessoas assim, você encontra pessoas. E as pessoas querem ouvir a palavra. E o Senhor disse, você é o semeador. Você precisa falar, você precisa semear, porque, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E é o tempo da colheita, estamos no tempo da colheita. Estamos no tempo da colheita. E ao mesmo tempo no tempo da semeadura. No tempo da colheita, porque do Evangelho a gente semeia e algumas já vamos colhendo, né? Aquela semente que já vai nascendo no coração das pessoas, fruto do arrependimento. Eu comentei, né? Porque estive até com aqui autoridades da cidade essa semana e comentando a respeito da questão, né? Da Carvalho Pinto, de sábado para domingo, domingo para segunda, né? Lotado ali de jovens, pessoas bebendo, né? Usando drogas. E aí nós passamos por ali, ficamos admirados com aquela situação, com esse mundo que está perdido. Mas nós poderíamos ir lá, alcançar essas vidas e semear a palavra de Deus ali naqueles corações. Porque a nossa missão é de semear, não importa o terreno, a nossa missão é de semear. Jesus está dizendo aqui para nós, né, que vai ter aquela parte que vai cair ali na beira do caminho mesmo, né? Presta atenção aqui. E essa parte que cai na beira do caminho, não é no coração daquela pessoa que está distante, não. Às vezes essa parte que cai à beira do caminho é das pessoas que estão frequentando igreja. Mas nós somos muitas vezes só os frequentadores de igreja, mas não prestamos atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco no templo e na igreja. Às vezes nós vamos à igreja, mas nós ficamos prestando atenção naquilo que está sendo pregado, ministrado. Nós estamos olhando para muitos outros lados, pensando na morte da bezerra muitas vezes, e não prestamos atenção naquilo que está sendo ministrado ali na igreja. E nós deixamos de aprender. Então eu quero deixar para você aqui o seguinte: quando você vier à igreja, a um culto, se você sair daqui e alguém perguntar para você sobre a palavra de Deus, e você disser assim: olha, eu não me lembro, eu não me recordo, eu não sei. Toma cuidado. De repente Jesus está falando aqui a respeito do seu coração. E é exatamente a semente que cai na beira do caminho. E que lá no versículo 15, ele está dizendo assim, ó: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouvem, logo, olha o que ele coloca aqui. Jesus coloca que Satanás tira a palavra semeada neles. O diabo, Jesus está dizendo que o diabo tira a palavra de muitos corações, de muitas mentes. Você já imaginou? Nós vamos semear, mas vai cair. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós, como cristãos, estamos tendo esse coração. Estamos tendo esse coração que é o terreno da beira do caminho, que é duro, e que cai ali, depois o diabo já vem e já leva a palavra, e daí você não se lembra mais da palavra. Se você estiver acontecendo isso com você, esteja em oração, ore. Porque a palavra do Senhor precisa ser semeada no seu coração como um terreno bom. E quando nós saímos também a anunciar, nós vamos entender isso. Que nós vamos semear e vamos encontrar esses terrenos que nós vamos pregar e a pessoa não vai estar nem aí com a palavra. Vamos pregar hoje para a pessoa, quando você chegar para ela e perguntar: ô fulano, e daí, como é que você está? E aquela palavra que eu falei para você ontem? Ela fala assim: eu não lembro mais. Que foi mesmo que você falou de Jesus para mim ontem? Qual foi o texto mesmo que você leu? Eu não lembro mais. Aí você vai falar para ela novamente, vai anunciar para ela novamente, na esperança de que possa mudar aquele coração,
e a semente possa cair e possa germinar. Você vai encontrar também outros que você vai semear essa palavra, que não é o diabo que vai roubar a palavra desse coração, mas Jesus diz que é um coração muito raso, é uma vida muito rasa, é um pensamento muito raso, é uma atenção muito rasa, e que essa semente até vai cair ali, e o diabo não vai conseguir tirar, ela vai estar ali na terra, vai estar ali naquele coração, mas ele é muito raso, não se deixa aprofundar, não busca realmente alimentar-se e regar essa semente para que ela possa se desenvolver, né? Então a semente, ela até nasce, né? Versículos 16 e 17, né? Ele diz assim: semelhantes são esses semeados com o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Eles recebem essa palavra com alegria, né? Eles até recebem bem, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando as angústias, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então veio conhecer o Evangelho, esse Evangelho é maravilhoso, esse Deus é maravilhoso, mas a plantinha, a sementinha germina ali e sai, e o sol vem, bateu ali, já murcha e morre. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa aceita Jesus, aceita o Evangelho de Cristo Jesus e acha que depois que ele aceitou o Evangelho de Cristo Jesus, ele não vai ter mais problemas. Vem para a nossa igreja, vem para o Evangelho de Cristo, você não tem mais problema. Aí ele vem para o Evangelho de Cristo Jesus e começa a surgir problemas. Mas quando eu estava lá no mundo, eu não tinha tantos problemas quanto eu tenho hoje. Os problemas aumentaram ao invés de diminuir, né? É que você orou para Deus aumentar a sua fé, então Deus está aumentando a sua fé, né? E tem aqueles que vêm para o Evangelho de Cristo achando que é prosperidade só. Mas eu não fiquei rico ainda, né? Eu não fiquei, ficou sim, lá na eternidade. Você vai para a eternidade, vai morar nas mansões celestiais, já está garantido para você lá. Tem aqueles também que vêm para a igreja, né? Que vêm para a comunhão, né? Daqueles que louvam, exaltam, glorificam o Senhor nosso Deus, mas eles acreditam o seguinte, dizendo na igreja, achando que eles vão encontrar santos só lá, né? Vão encontrar um monte de santinhos lá. Aí fala assim, puxa vida, mas olha só, essas pessoas que são lá da sua igreja e tudo mais, né? São pessoas iguais a mim mesmo, são pecadores. Exatamente. Mas tem as pessoas que se escandalizam, aceitam o Evangelho até com alegria, mas depois quando vêm as provações, mas eu pensei que cristão não passasse por luta, por dificuldade. Eu pensei que nós tivéssemos problemas assim. Eu não sabia que eu não ia ser abençoado com prosperidade logo. Eu pensei que fosse logo essa bênção aí, né? Sobre a minha vida. E cheguei lá na igreja e encontrei gente pecadora, igual eu. Exatamente. Mas esses são aqueles terrenos rochosos, que não deixa a palavra se desenvolver, que impede a palavra se desenvolver. Jesus está falando aqui a respeito desse terreno que é semeado. Agora, como é que está o seu coração? Seu coração, a palavra do Senhor nosso Deus tem profundidade? Ela caiu ali, e ela cai todos os dias, e ela cai com profundidade, né? Você medita nessa palavra, você deixa ela florescer, ela se desenvolver na sua vida? Ou é só naquela hora ali que você lê e você fica, empolgado com a leitura daquele texto e fica animado com a leitura daquele texto, mas saindo ali da presença do Senhor, saindo ali da palavra do Senhor nosso Deus, murcha sua fé, né? Eu já conheci pessoas que eles estavam ali numa reunião de oração, mas muito, avivado e tudo mais, orando, dando glórias a Deus, aleluia, e naquela bênção, naquela vitória. Aí depois parou a reunião de oração, saímos para conversar. Ela falou assim, meu marido é terrível. Meu marido, é assim, o meu marido é assado, meu marido é assado. O meu filho, então está dando problema. Eu estou com a dor aqui, eu estou com a dor ali, eu estou com a dor lá, está doendo tudo. Parece que tinha duas pessoas no mesmo corpo. Uma que estava ali louvando, exaltando, glorificando e reconhecendo o Senhor como soberano e tomando posse das bênçãos do Senhor nosso Deus, e a outra que saiu e está lá fora, lamentando, reclamando, falando mal dos outros, falando mal até da família. Como está a palavra de Deus?
ela frutifica ou ela está morta na sua vida? Ou ela está morrendo na sua vida todas as vezes que ela chega? Porque por um tempo você se alegra com a palavra do Senhor nosso Deus, mas quando você se lembra de quem você é e daquilo que você está vendo, daquilo que está passando, você já se entristece. E, em terceiro lugar, ele fala da parte que é entre os espinhos, né? E os espinhos sufocaram, né? O mato sufocou aquela planta e ela não conseguiu seguir em frente, por isso não cresceu, não vingou e não produziu, né? Então, ela caiu entre os espinhos, e caindo entre os espinhos, ela foi sufocada. E lá no verso de número 18, ele diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Lembra Jesus conversando com o jovem rico? É aquilo ali. O jovem rico, ele tinha conhecimento de todas as leis. Ele tinha conhecimento de toda a palavra do Senhor nosso Deus. Aí Jesus disse: olha, muito bem, o seu conhecimento é ótimo. Olha, o seu conhecimento me surpreende. As suas atitudes me surpreendem. Olha só, conhecimento e atitude surpreendiam. Mas aí Jesus falou para ele: então, agora faz o seguinte, vende os seus bens, dá aos pobres e segue-me. Aí fala Jesus: agora não, isso não dá para fazer, né? Isso não dá para fazer. Por quê? Ah, não, dos meus bens eu não posso ficar. Tem de jeito nenhum. Ah, isso eu não posso. Então, não dá certo não. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que tem uns que até, né, recebem ali a palavra do Senhor nosso Deus, mas as lutas do dia a dia, as ofertas do dia a dia, lhes seduzem e eles deixam a palavra para ficar com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Deixam de pensar nas riquezas celestiais para pensar nas riquezas materiais. Se apegam aos bens materiais. E nós observamos muitas vezes, irmãos, que há uma dificuldade muito grande de nossa parte no que diz respeito a essa questão de deixar a palavra realmente frutificar na nossa vida, quando surgem essas ofertas deste mundo, né? Olha na política como é que a coisa é podre, né? Por causa do dinheiro. As pessoas caminham, mas quando aparece aquela oportunidade, acabam abandonando a fé por causa do dinheiro, né? Não deixa a palavra não consegue frutificar na sua vida, no seu coração, de forma nenhuma. E nós vamos anunciar a palavra, vamos ver esses corações por aí, mas não vamos nos surpreender. Por que motivo? O fulano abandonou, não quer mais ir na igreja. Espera um pouquinho, Jesus já disse que alguns iam fazer isso mesmo, não é surpresa para nós. Mas tem alguns que ficam, não, Jesus já disse que ia acontecer isso mesmo. Seria natural que acontecesse por causa da dureza do coração das pessoas, da forma como as pessoas recebem a palavra. Então nós não podemos nos surpreender, porque o Senhor já nos preparou até para isso. Então, vamos recordar aqui os 3 tipos de terrenos. Para mim, como semeador, e lanço a palavra, mas para mim também como terreno, como terra, lugar onde foi semeado a palavra do Senhor nosso Deus, né? Não fique preocupado se de repente você semeou e cair à beira do caminho e os pássaros comerem. O que você vai fazer? Pregar de novo para essa pessoa. Mas você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que você convive e com você mesmo, para ver se o seu coração não está assim. Semeou a palavra, mas aí o diabo já vem e tira a palavra do seu coração. Você está aqui cantando louvores, dali a pouco a sua boca está maldizendo, falando mal dos outros, né? Toma cuidado. Procure guardar a palavra que você aprendeu no seu coração. Em segundo lugar, né? Solo rochoso.
Permita que a palavra do Senhor nosso Deus possa frutificar na sua vida. Que você possa ser produtivo espiritualmente. Gálatas 5:22. Lá, o fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? E contra essas coisas não existe lei. Produza fruto. O fruto do Espírito Santo de Deus na vida. Deixe o fruto ser produzido na sua vida. E em terceiro, entre espinhos. Cuidado para que você não seja seduzido pelo mundo, né? Cuidado, muito cuidado, né? E às vezes nós temos as nossas dificuldades. Até eu estava comentando com uma pessoa, falando para ela, olha, o apego começa às vezes na pequena coisa, né? Aí nós aprendemos, olha, eu vou dar o meu dízimo na igreja. Ah, não vou dar mais meu dízimo, não. Agora eu vou cuidar do meu dízimo, vou administrar meu dízimo. Mas você tem que cumprir a palavra, você tem que ter fé na sua vida, você tem que confiar no Senhor. O que é do Senhor, você não pode querer administrar, você não pode querer cuidar, porque é do Senhor, é a palavra do Senhor nosso Deus. Aí você fica sufocando a palavra por causa do seu coração, por causa dos seus pensamentos, né? Uma vez conversei com uma pessoa e disse, olha pastor, eu sinto muito, mas eu não concordo com o dízimo. Falei, fica tranquilo, quando você se converter, você vai concordar. E quando ele decidiu fazer isso, a esposa dele me procurou com toda alegre, falou, pastor, né? Meu esposo decidiu agora. Eu falei para ele, quando ele se convertesse, as coisas iam mudar na vida, né? Por quê? Não está mais apegado às coisas deste mundo, às coisas desta vida, não é mais seduzido pelas coisas desta vida, você se apega à palavra do Senhor nosso Deus e deixa a palavra do Senhor nosso Deus frutificar na sua vida, e não existe espinho que possa sufocar o crescimento da palavra na sua vida, porque você já se desfez de todas essas coisas, de todas essas amarras que te prendem a este mundo, que te colocam diante de ofertas deste mundo. Jesus passou por isso. E é interessante, né, como as pessoas têm respostas para tudo. E hoje mesmo, né, uma situação que aconteceu, eu citei essa questão da tentação de Jesus para a pessoa, né, mostrando, né, Jesus resistindo à tentação por amor a nós. Ele falou assim, mas é lógico que Jesus resistiu. Jesus era o Filho de Deus, né, mas eu não sou. Eu falei assim, você não era. Até o dia que você conheceu o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, você aceitou Jesus, você se tornou-se um filho de Deus. Você se tornou-se um filho de Deus, capacitado para vencer as lutas, capacitado para vencer as dificuldades, capacitado para vencer a morte, capacitado para vencer o pecado, capacitado para vencer o diabo. Porque você se tornou um filho de Deus. Não dá para vencer. Nem dá desculpas. E concluindo, amados irmãos, aquela terra boa. E aí Jesus fala a respeito daquela terra boa, né? Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto que vingou, e cresceu, e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Crescendo e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Tem aqui Jesus colocando, né, que vai haver uns que vão produzir mais, outros vão produzir menos. Mas o fato é que esses que têm terra boa, produz. Pode não ser 100%, mas pode ser 60%, e pode ser 30%. Mas está produzindo, tem produtividade. E como é gostoso isso, quando você planta, você quer colher. E se nós somos lavoura de Cristo Jesus, semeamos a palavra do Senhor, Jesus espera que ela possa realmente estar produzindo. E produzindo muito fruto, que salte para a vida eterna. João, capítulo de número 10, versículo 27 e 28. E eu encerro aqui a nossa palavra desta noite, 10, 27 e 28. Versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Terreno fértil. Cai a palavra no nosso coração, e ela fixa no nosso coração, e ela se desenvolve no nosso coração.
nós ouvimos a voz do Senhor. Nós entendemos a voz do Senhor. Nós conhecemos ao Senhor. O Senhor nos conhece. E Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Nós temos já a nossa salvação, a vida eterna garantida. Fala para mim. O que mais que eu preciso? Às vezes a gente dá até um susto nas pessoas, né? Hoje uma pessoa entrou no meu carro pedindo uma carona. E eu disse exatamente para ele isso aqui, né? Ele falou assim: pastor, eu falei assim: olha, a gente tem que viver da seguinte maneira. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quando eu estava dando aula numa escola, os meninos disseram assim: pastor, então eu quero ver em prejuízo. Eu falei: mas é mesmo, pastor? Quanto mais tempo a gente puder viver, melhor, né? Eu falei: depende. Depende da situação. A eternidade é muito melhor para nós. Jesus já preparou a eternidade. Então, desapega. Desapega das coisas desse mundo. Desapega das coisas dessa vida. Pensa na eternidade. Desapega desse mundo. Vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada. A dona Maria, né? Fizemos o velório dela aqui com 100 e tantos anos. Eu falei para os irmãos: dá uma olhadinha aqui, ó. O caixão dela com 100 anos é igual o caixão de todo mundo. Não tem gaveta. Ela não acumulou nada aqui na terra. Não vai levar nada aqui da terra. Mas, com certeza, como servo de Deus, ela acumulou lá na eternidade. E vai receber na eternidade. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite em que o Senhor nos concede de estudo, ó Deus, da Tua Palavra. Somos, ó Deus, semeadores, mas somos também, ó Pai, terreno. E queremos, ó Deus, ser sempre um terreno fértil, para que possamos, ó Deus, ter a Sua semente boa para semear, Senhor Deus, em muitos corações e em muitas vidas que estão carentes e necessitadas da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, não deixa, Senhor, jamais, Senhor Deus, nós estarmos, ó Deus, vazios da Tua semente para anunciarmos, mas, ó Deus, dá-nos da Tua semente, Senhor, todos os dias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e dá-nos, ó Deus, a Tua semente como semeadores, Senhor, leva-nos, ó Deus, a semear neste mundo, Senhor, com coragem, Senhor, com firmeza, Senhor, com confiança, Senhor, com ânimo, Senhor, para que, ó Deus, muitos venham conhecer a Ti como único e suficiente Salvador, se arrependam, ó Deus, dos seus pecados e possam, ó Deus, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós pedimos, orienta-nos para que saiamos para anunciar e que a Tua Palavra seja anunciada e que muitas vidas sejam alcançadas para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor trabalhe também os corações dos teus servos, na tua igreja, para que os seus corações não sejam, ó Deus, um terreno duro, um terreno rochoso, e nem seja, ó Deus, um terreno de espinhadeiros, Senhor, mas seja, ó Deus, sempre um terreno fértil, onde a tua palavra, Senhor, tem frutificado para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Nós oramos, dá-nos, ó Deus, um coração fértil para a semeadura da sua palavra, e dá-nos, ó Deus, semente para semearmos também, Senhor, a todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.